Quasar e Qualar, uma indústria 100% patoense em plena expansão. De Patos para todo o Nordeste, excelência na fabricação de produtos de limpeza. Quasar e Qualar, BR 230 km 337, Distrito Industrial. Bom dia a todos, já está no ar o nosso Momento Quasar. Hoje gravado direto do Centro de Cultura Amaury de Carvalho. Com o convidado Vandeci Medeiros, radialista, poeta e escritor. Momento Quasar dessa semana fala diretamente do Centro de Cultura na cidade de Patos, onde vamos falar com Vandeci Medeiros, radialista, escritor com 15 livros publicados, poeta e ex-secretário de Cultura da cidade de Patos. Vandeci, como você vê a atuação da cultura nesse momento em Patos? Aqui na cidade de Patos não existe ainda um movimento cultural no sentido político da palavra. Ainda não existe artistas unidos em torno de um objetivo, em torno de conquistas. A gente ainda tem essa deficiência na cidade de Patos. Temos também a dificuldade dos poderes públicos, nunca deram uma atenção especial para a área da cultura. E a iniciativa privada ainda tem uma falha muito grande para com os artistas locais. Para a gente, se você perceber que nós temos algumas instituições aqui ligadas à cultura, no entanto, o movimento ele é um pouco disperso. Nós temos muita dificuldade de levar a efeito algumas atividades que a cultura deveria fazer na cidade de Patos. Mesmo na época que eu fui secretário de Cultura no município de Patos, nós vivenciamos essa realidade, vivenciamos essa dificuldade, mas acredito que agora nós temos uma perspectiva positiva da criação de uma Secretaria de Cultura realmente grande, com dotação orçamentária. Eu acho que o movimento pode ganhar novo fôlego a partir de agora. Fora isso, temos também assim, a chamada fogueira das vaidades. Os artistas têm uma dificuldade de união muito grande na cidade de Patos. As tentativas que foram feitas de um movimento realmente cultural, com um entendimento político de buscar benesses para a cultura, muitas vezes falharam por conta dessa fogueira das vaidades, que às vezes, costumo até dizer que Patos tem 100 artistas e tem 500 pensam que são. Então nós temos realmente essa dificuldade por conta de uma carência, de uma atenção maior por parte tanto da iniciativa privada como do poder público municipal. Na sua opinião, o que falta para melhorar a cultura na cidade? Além de uma atenção maior por parte do poder público e da iniciativa privada, as instituições que deveriam cuidar da cultura aqui em Patos poderiam ter recursos para trabalhar mais essa questão dos artistas. Nós temos artistas isolados, né, fazendo seus trabalhos e dar uma oportunidade para esses artistas seria o ideal. Nós temos o Instituto Histórico e Geográfico de Patos, uma instituição que vive com dificuldade, né? Temos a Fundação Hernando Sattler, que tem essa tradição, esse trabalho de cuidar do nome do seu patrono, o Hernando Sattler. Mas o que falta, assim, no aspecto geral, se você observar, Patos não tem um museu, Patos não tem um teatro. E eu acho que o poder público poderia se encarregar disso aí. Aquela discussão do cinema, em relação a Patos não ter um cinema, nós temos hoje um cinema, mas aí está muito ligado à questão do privado, né? A discussão hoje, essa crise do cinema nacional, cidades grandes quase sem cinema, as pessoas vivenciando uma realidade da qual nós ainda não temos uma interpretação sobre essa realidade que estamos vivendo, que é muito nova, essa questão da internet, a facilidade de você baixar um filme e ver na sua própria casa. Eu acho que é uma realidade da qual nós não temos ainda uma interpretação, e a cidade de Patos, nesse aspecto, mostra também uma carência muito, muito grande. Com todo o conhecimento que o senhor tem, quais são as empresas que contribuem e zelam pela cultura na cidade? Nós temos algumas empresas que patrocinam artistas individuais, né? Eu quero ressaltar, por exemplo, a minha relação com a Quasar, que é uma relação muito forte. A Quasar tem esse entendimento de que valorizar a cultura é importante. A Quasar patrocina sempre os eventos culturais na cidade de Patos, tem proporcionado uma colaboração com os livros que a gente tem publicado na cidade.
Então a Quasa é uma empresa que tem essa visão, mas a Quasa é uma exceção. Infelizmente nós temos empresários aqui em Patos, e ressaltando que tem muitas empresas de fora que atuam aqui na cidade de Patos, que lucram rios de dinheiro e não ajudam em nada a cultura da cidade, não ajudam em movimentos nem de esportes, não colabora com a capoeira local, não colabora com os grupos de dança local, as quadrilhas juninas. Infelizmente tem empresas que só vêm para cá para o lucro e nada colabora para com a cultura da cidade. Isso é uma falha muito grande e por isso que um movimento organizado dos artistas poderia mudar um pouco essa realidade. Além do senhor, que é um ícone entre todos, quais são os outros artistas da cidade que o senhor pode citar? Bem, se a gente for falar de referências, eu vou citar o seguinte. Na música nós temos uma grande referência aqui, que é o Fredi, que hoje mora na cidade de Campina Grande, uma referência aqui na cidade de Patos musical. Nós temos também no desenho o Chico, que hoje mora em João Pessoa, aliás, mora na Itália, mora em Florença, na Itália. É uma grande referência do desenho. Temos na literatura Suênio Campos Lucena, que é uma referência na literatura aqui em Patos, que mora em Salvador, na Bahia. E nas artes plásticas temos Murilo Santos, que é um grande artista local. É um dos poucos que se manteve na cidade de Patos, porque muitos que, quando começam a se destacar, saem da cidade. Então Murilo eu acho que é uma referência nas artes plásticas aqui na cidade de Patos. Sem contar outros artistas, isso é o que eu estou lembrando no momento. Mas Patos acontece tanto na dança, como nós temos movimentos, sem termos um teatro, mas nós temos movimentos de grupos teatrais na cidade. Então nesse aspecto a cidade de Patos nós temos a expressão, nós temos o artista, às vezes não temos a estrutura necessária para que esses artistas possam apresentar seus talentos. Infelizmente. Falando do seu trabalho agora, dentre os 15 livros que o senhor publicou, qual foi a aceitação dos patoenses do seu trabalho? Bem, a gente gosta de escrever, não consegue viver de livros aqui na cidade de Patos, mas você não ter prejuízo com um livro em Patos já pode ser considerado um lucro. Então a gente, nesses 15 livros publicados, nós vivenciamos algumas realidades de dificuldades mesmo. Hoje eu acho que a cidade já dá uma abertura para isso, da qual a gente já encontra um público, só que esse público é muito modesto ainda. A cidade ainda não tem essa valorização da chamada prata da casa. Acho que reflete também uma cidade de 100 mil habitantes, onde as pessoas têm muitas dificuldades financeiras. Então isso reflete na cultura, reflete na leitura, reflete no gosto musical das pessoas. Você vê que aqui em Patos o que as pessoas buscam é aquela diversão mais fortuita, mais rápida, né? Mais rápida. Então a chamada cultura, a literatura, essas coisas que podem lhe alargar mais seus horizontes em relação, espiritualmente falando, isso aí é uma dificuldade que a gente vivencia constantemente na cidade de Patos. Eu diria que meus livros, em relação a lançar livros, a gente lança, mas dizer assim, qual o resultado disso aí? Se você estiver falando no aspecto de financeiro, não é uma coisa satisfatória para Patos. Se você estiver falando no aspecto de uma conquista cultural, isso aí sim, esse horizonte, mas só que na cultura você tem que trabalhar em perspectiva. O que você faz aqui pode lhe render frutos, às vezes até depois da sua morte, mas você não sabe que semente é essa que você está plantando aqui. O futuro é quem vai determinar isso aí. Muito obrigada pela participação no Momento Quasa. Eu quero agradecer a Quasa, quero parabenizar a Quasa por essa iniciativa de valorizar os artistas locais, de mostrar o que está acontecendo na cidade de Patos. Realmente a Quasa sai na frente fazendo esse tipo de trabalho, que é a valorização da prata da casa, inclusive mostrando para a Paraíba toda. Isso aí é o que deve ser ressaltado. Quero agradecer. Muito obrigada, Graça. O nosso Momento Quasar de hoje vai ficando por aqui. Próxima semana, mais novidades para você.
Quasariqualar, uma indústria 100% patoense em plena expansão. De Patos para todo o Nordeste, excelência na fabricação de produtos de limpeza. Quasariqualar, BR 230, quilômetro 337, Distrito Industrial.